Fala galera, Panda na área para trazer mais um conteúdo para você que você possa usar no seu dia a dia, ou refletir pelo menos no seu dia a dia, porque se é problema seu, é problema nosso. E hoje, o conteúdo é um pouquinho diferente, que eu vou comentar aqui. Ele é baseado num TED, que tá no YouTube, eu vou deixar o link lá no nosso backstage, k21.link/LoveTheProblem, e o nome é Índia Não É Caótica. Bora lá? Bora de conteúdo? Vamos lá, vai ser diferente a forma de comentar porque é baseado em um vídeo, né? E eu nunca fiz isso aqui antes. Mas eu achei esse vídeo tão sensacional que eu gostaria de trazer alguns pontos pra vocês. Primeiro, a grande sacada pra mim, ou a primeira grande sacada pra mim, é que nesse TED, o autor, que eu não consigo pronunciar o nome, eu acho que eu pego cada vez coisas mais difíceis pra pronunciar o nome. Devdutt Pattanaik. Provavelmente não é assim que se fala, mas tudo bem, vou aceitar isso. Ele fala um pouco dessa questão da Índia não ser caótica, que ela só é um diferente padrão. E eu achei essa sacada muito sensacional. Ele começa trazendo alguns pontos culturais sobre a Índia, mostrando coisas que são padrões. Por exemplo, tem um desenho que as pessoas fazem no chão, na frente das casas e tudo mais, e ele é um padrão feito de semicírculos, pontos e conexões entre essas linhas e pontos, e que elas fazem todos os dias. As pessoas desenham isso na frente das casas e eles mostram que quanto mais diverso, maior essa sensação desse padrão ser caótico. Então, o padrão vai ficando cada vez mais complexo, mais pontos, mais linhas, e dá essa sensação de ser algo muito, muito caótico até. E daí ele traz alguns exemplos de placas de trânsito. Então ele diz, por exemplo, uma placa que tem um idioma, dizendo qual é a saída. E o que é mais complexo? É um país onde tem um idioma e essa placa está em um idioma, ou um país que tem vários idiomas e tudo mais, e você precisa comunicar isso com pessoas diferentes? E ele fala que toda vez que a gente fecha ou torna menos caótico ou mais previsível, a gente deixa de ser inclusivo. Porque toda vez a gente centra em algo conhecido, seguro. E ele traz esse exemplo da placa de trânsito, que a placa com um idioma só, ela é menos inclusiva do que uma placa que parece caótica na Índia, que tem, 3 idiomas, sabe? Foi um momentinho que eu tive que parar para refletir. Porque ele fala que essa unificação, por exemplo, exclui. Então, eficiência gera exclusão. E aqui, então, segundo ponto. Será que aquilo que a gente está vendo é caos ou é um padrão diferente? E o que a gente está excluindo em prol da eficiência no nosso dia a dia? Enfim, eu acho que isso é bem filosófico, mas eu acho que vale para reflexão de tudo que a gente faz. Quando a gente fala de limites bem claros para acomodar aquilo que a gente entende por diversidade, a gente cria exclusão. Então ele dá o exemplo do trânsito, né? Então, é uma via única com um carro e talvez uma calçada bem delimitada, talvez uma ciclovia no máximo bem delimitada. Daí ele traz essa reflexão. Esse trânsito exclui quem? Enquanto ele mostra aquela foto na Índia, né, que muitas vezes pra gente, aqui no Brasil especialmente, aquilo parece um grande caos e ninguém se entende, daí ele mostra uma foto com um elefante, de repente fala, como é que a gente faz pra incluir essa diversidade? Que inclusive tem elefantes na estrada lá, né? Enfim, essa reflexão sobre todos os conceitos que trazem culturalmente a construção da Índia, que envolve desde divindades, culturas, etnias, línguas e tudo mais, que faz com que ela seja, na verdade, mais inclusiva do que caótica. Eu não vou entrar aqui na questão das divindades indianas, porque elas são muito mais complexas para mim, né? Mas ele traz o exemplo de uma que é uma divindade que não é dia nem noite, não é bicho nem humano, não tá dentro nem fora. Então todas as noções de ordem que determinam os limites que a gente tá acostumados e acostumadas a lidar, não existem ali, naquela representação. Novamente, provavelmente é algo muito cultural que a gente não experimenta aqui no nosso dia a dia, assim, né? E daí ele traz outros exemplos. A floresta, por exemplo, não tem fronteiras ou limites nessa floresta. E ela parece muito caótica. Mas, na verdade, ela se mantém e se sustenta. Um jardim feito, construído, ele sim, é ordenado. Ele tem uma ordem ali, pré-estabelecida. Mas ele se sustenta. Outro ponto que ele traz é sobre a alimentação, né? Se a gente pensa, aquele jantar chique, que tem vários pratos, talheres e tudo mais, onde tudo ali tem uma ordem, né? Então vai começar com o prato que tá em cima, os talheres que estão pro lado de fora, e tudo vai ter que ter de fato, essa ordem, essa sequência, do começo, da entrada até a sobremesa. E ele mostra um prato indiano, onde todas as coisas estão servidas ali, todas ao mesmo tempo, sem talheres inclusive. Isso caos, ou na verdade é um limite bem negociável? Enquanto numa refeição
com todos os talheres e aquele jogo e tudo mais, ela tende a ser super ordenada, mas não negociável. Eu vou ter que comer naquela ordem. Eu vou ter que seguir aquela sequência. Enquanto na refeição indiana, eu posso negociar esses limites a qualquer momento. A próxima garfada não, né? A próxima bocada que eu der de comida, eu posso negociar isso novamente, assim. Enfim, ele traz alguns exemplos que mostram essa relação entre fronteiras ou limites negociáveis e ordem e caos. Enfim, se a gente levar isso para dentro das organizações, pense que toda burocracia, ela foi feita na intenção de diminuir uma sensação de caos, colocar em prática uma sensação de ordem e de controle. Mesmo que ela seja uma simples burocracia, ela está definindo que limites ou que fronteiras dentro da sua organização, dentro do seu processo, dentro do seu sistema. Eu acho que essa é uma das últimas reflexões que eu quero trazer sobre esse TED, e eu vou dizer para vocês, assistam. Eu vou estar fazendo um resumo muito fraco aqui de todas as lições que vêm desse TED. Então não esqueçam, tá lá no nosso backstage, k21.link/lovetheproblem. E daí no final, a última reflexão, ele traz escolhas, né? Tudo que a gente faz tem escolhas. Então ele dá duas opções. Você quer uma opção onde a gente exclui, categoriza e organiza e traz essa sensação de controle, essa sensação de ordem, ou uma opção onde a gente pode expandir o nosso entendimento, onde todas essas fronteiras e limites do que a gente faz podem ser negociáveis, que a gente pode expandir para uma direção, experimentar, aprender, testar, provar. Então, adaptação, que a gente fala tanto em agilidade, adaptação de negócios, inovação, muito disso é muito menos sobre categorizar e organizar e muito mais sobre explorar e expandir esse entendimento. Pega uma questão de inovação, por exemplo. Quando a gente quer explorar algo novo, que a gente quer ir além daquele limite do conhecido, a gente mergulha num universo de incertezas. Dentro desse universo de incertezas, a gente vai explorar, a gente vai expandir o nosso entendimento, a gente pode co-criar, a gente vai divergir, convergir para a gente trazer algo para experimentar, de forma rápida e adaptativa. Imagina se a gente fosse pegar toda essa incerteza, se a gente fosse categorizar ela, se a gente fosse tentar organizar ela, certamente a gente ia excluir muita coisa nesse processo. Então, no lugar de partida a gente excluir, que tal a gente expandir? Que tal a gente experimentar? Que tal a gente explorar o desconhecido com limites que são muito mais negociáveis do que fronteiras super delimitadas que geram simplesmente uma sensação de ordem? Ou que tal entender que esse é o nosso momento atual da humanidade, que esse é o momento do trabalho do conhecimento, em vez de chamar isso de caótico, chamar isso de realidade. Então vamos seguir com ele aqui, a Índia não é caótica. Até o próximo. Um beijo. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.